E a única coisa que a gente não precisa de escola para nos ensinar é o que é certo e o que é errado. Perfeito. Desde criança, cara. A gente já Criancinha sabe, de 2 anos, parquinho, mordeu o outro, já sabe que tá já errado. sabe, Mentiu pro pai, sabe que tá errado. Você tem razão. Porque o certo e o errado é algo espiritual. Então tá dentro de você desde que você nasceu. Você não precisa aprender. Já tá dentro. Você não precisa nunca ter frequentado nenhuma religião, ter feito nenhum tipo de reza, oração. Você não precisa ter tido nenhum contato espiritual para estar fazendo uma besteira aos 45 anos e saber que Deus não tá gostando do que você tá fazendo. Que tá fazendo Olha que bobagem. loucura. Tô fazendo uma besteira. Tá. Não posso... A ponto de você falar, não posso ser filmado fazendo isso, não acaba com a minha vida. Exatamente. Ou seja... Exatamente. Se você... Tá muito errado, tá né, muito cara? errado o que eu tô fazendo. Então, se tem algo que não precisa de escola, é por certo e por errado. Então, por que as pessoas vão pro errado? Basicamente porque elas não tiveram alguém para modelar, falta de modelagem. Então, o pai sai de casa, o professor ensina errado. Eu tento, de alguma forma, fazer uma função na internet. Eu tenho um programa diário chamado Café com Destino, que eu ensino meus alunos ali todo dia, gratuito, no YouTube. Que horário que é, irmão? 7h57 da manhã. 7h57. Segunda a sexta. Ensinar o seguinte... Ó, às vezes você não teve ninguém pra modelar, pra entender como se faz a vida, eu vou tentar te ensinar a vida. Tá. No casamento faz assim, na vida financeira faz assim. Rapaz, uma pessoa me perguntou esses dias, Thiago, você acha que riqueza traz felicidade? Eu respondi, eu não sei se riqueza traz felicidade, mas que pobreza dá uma tristeza danada, eu já tenho certeza. Então, tipo assim, às vezes não é pra você ser rico, mas pobre eu acho que ninguém merecia ser, porque não colocar o filho no colégio, não saber o que vai comer amanhã. Não ter o que comer, exatamente. Não ter o remédio da avó, vestir, da né? mãe que tá doente. Então, assim, a gente precisa prosperar financeiramente. Eu não sei como é que tem gente que ainda bate em quem tá ensinando os outros a prosperar. A gente precisa disso, gente. Porra. Pra um monte de coisa. Nem fala. Né? Eu não tô falando de prosperar, não tô falando de ficar milionário, rico, que eu acho que isso tem pessoas que têm um dom pra isso, tem outras que nunca vão, não é o caminho da pessoa. Eu tô dizendo você sair da miséria, da pobreza, aquilo, eu vou escolher o que eu vou comer. Da desgraceira, né? Exatamente, sair do... Entendeu? A gente sabe que ele tá endividado no cartão, sair dessas dívidas do cartão, entendeu? Quando você bota o cartão aqui, já é na esperança de alguém pagar. Não é? Quando o cara bota o cartão exposto, me ajuda. Meu enrosco é outro. É muita coisa acontecendo. Pelo amor de Deus. As pessoas fazem dívida no cartão de crédito. Por exemplo, vamos falar de dinheiro, que é um assunto bom. Vamos. As pessoas fazem dívida no cartão de crédito e se elas forem um pouquinho espiritualizadas, elas botam a culpa no diabo. Fala, rapaz, o diabo me enrolou. O diabo te enrolou nada. Você entrou no shopping e detonou o cartão. Gastou que nem um louco. Entendeu? Fala, Deus me abandonou no dia da minha fatura, mas Deus não fez essa dívida pra você, pra que ele vai pagar? Entendeu? Exatamente. Então, assim, isso. tem muita gente Deus ignorante. inventou o cartão. Tem gente que bota a culpa em todo mundo, a culpa só não é dela. Essa terceirização de culpa que eu acho absurdo. Pô, minha irmã me lascou porque ela falou. Eu sou assim porque meu pai me abandonou. Quantos abandonados pelo pai deram certo na vida? E não fazem isso, Então, assim, a gente precisa parar de culpar os outros, assumir nossas responsabilidades. Quem não tem essa autorresponsabilidade, fala, eu vou fazer. Eu vou resolver. Eu vou sair dessa situação hoje. Tá brigado com o marido? Vou pedir perdão hoje, vou resolver hoje. Ou o marido com a esposa. Não tá falando com o filho? Eu vou ligar e vou pedir perdão. Mas ele tinha que me pedir perdão porque ele... Mas não quer resolver? Liga você e pede perdão. Vamos tomar atitude e resolver a nossa vida hoje. Tô endividado. Liga pra todo mundo. Foi o que eu fiz na minha dívida em 2014, quando eu quebrei lá no Rio de Janeiro. Tá. Liguei pra todo mundo e falei assim, tô te devendo, não negue, vou pagar. Só não posso pagar agora. Seu filho é disso, seu safado. Isso, pode xingar. Eu só não posso pagar. Mas eu posso ficar escutando xingamento. Mas eu vou te pagar. Pode xingar, pode fazer, mas vou te pagar. E paguei todo mundo. Que bom. E paguei todo mundo. Até, imagina você tá fazendo um sucesso escrevendo um livro, não sei o quê, e não ter pago todo mundo. Rapidinho tava aqui na porta do podcast. Paguei todo mundo. Ou seja, não tenha dúvida que ser uma pessoa de palavra vai te colocar em níveis maiores, em níveis mais altos. E outra coisa, eu ligava para as instituições, por exemplo, que com pessoa é muito mais difícil de resolver do que com instituição, né? Porque o banco não vai na tua porta te ameaçar, pô. Não. Eu ligava e falava assim pro banco, você vai esperar, eu vou resolver com essa pessoa aqui. Quero fornecedor, que eu devia, e pá. Então, existe uma questão emocional que você tem que aprender para poder lidar com dinheiro. Senão você vai usar o dinheiro para só comprar prazeres e nunca vai investir no seu futuro, nunca vai fazer o certo. Então, as pessoas... Acho que é o que a maioria faz, né? Mas quem aprendeu isso? Fica a pergunta de novo. Eu não estou fazendo crítica a nada e a ninguém, porque a culpa não é do governo, não é de ninguém. Não aprende. Não tem hoje quem ensine as pessoas a viverem. O Carioca fala aqui também que ia ser legal você ter aula de educação financeira. Mas já tem, tá? As escolas, meus filhos já... colégio tem. Não, meus... assim, acho que de uns 5 anos pra cá... Eu acho que eu sei... Escola particulares. Eu acho que eles não davam educação financeira. Caríssimo. Pra não libertar o povo.
Né, educação financeira era uma coisa assim, deixa a galera... Tem muita gente que ganha com isso. É lógico. Então é muito conveniente, entendeu? Mas eu acho que... Quem tem educação financeira não vai pegar empréstimo, a não ser para alavancagem, que o cara vai fazer um negócio 3 vezes maior muito com aquele empréstimo. Ou então porque precisa. Às vezes o crédito é importante, o cara tá passando um momento delicado, aquilo mas se o cara tem educação financeira, ele não vai entrar nesse momento delicado. Mas pode acontecer. Eu também também. Pode acontecer. Tá, mas aí você tá falando... Eu também. Você tá falando... Ele tá defendendo os endividados. Não julgue os endividados. Não faz isso. Existe uma coisa na vida... Não julguei para não ser julgado. Exatamente. Existe uma coisa na vida que chama circunstâncias. Aí... Não, eu acredito, cara. Não, tem as evidências e tem as circunstâncias. Mas, cara, a dívida... Olha só, apesar de eu entender que existem circunstâncias, a dívida é o maior sugador de energia do ser humano. Com certeza. Eu nunca fui endividado na vida. O cara que é endividado, cara, ele tá sendo sugado emocionalmente todos os dias, tá debaixo de ameaça todo dia. Alguém tá me ligando, já dá um arrepio. O cara vai ficar vivendo de ataque de pânico, cara, com o telefone tocando, entendeu? Então, se puder evitar, se não é essa circunstância extrema, evite dívidas, porque vai te danificar emocionalmente. E vai te enfraquecer espiritualmente. Custa guardar um pouquinho que ganha, né? Eu acho que as pessoas, assim, a internet trouxe muito um lance de eu quero viver o que o outro tá vivendo. A pessoa ganha bem já, vamos supor aqui, a pessoa ganha R$6.000, mas com R$6.000 não dá para fazer a viagem para Nova York ainda. Certo. Mas só que o vizinho dela que ganha 10 já tá indo, ou então tá se endividando para ir, e aí ela fala assim, eu vou também. Eu vou conseguir. E aí ela pega e financia e tal, dá um jeito. Eu tô chutando números aqui, eu nem sei quanto é que foi. Foi assim que quebrou uma operadora de tudo. Foi assim que... Ou seja, a culpa não foi minha, foi desses endividados que compraram sem poder pagar. Exatamente. Agora que caiu a ficha. E eu me culpando 10 anos. Aí, ó. Eu me culpando 10 anos. Mas esse podcast me libertou. Esse podcast me libertou. É bom demais saber que eu não era culpado. Eu, tá vendo? 10 anos carregando esse peso. Fica também a cultura, rapaziada. Então, assim... Mas aí acontece isso mesmo. Você vê o outro e fala, pô, eu dou endividado aqui, mas eu vou conseguir ir. Cara, e é uma satisfação muito rápida esse prazerzinho que ele vai ter. Esses 4 dias em Nova York, 5 dias em Nova York, pra dívida de anos que ele vai pagar. Exatamente. Eu não tô falando que você não tem que realizar teus sonhos, não. Eu acho que lógico. Eu acho que às vezes você tem que fazer um esforço para realizar teus sonhos. Mas eu tô falando só para você não fazer loucuras que vai provavelmente danificar tua família, por exemplo. Tem muita gente que hoje não sabe o que vai comer amanhã com os filhos, não é porque não tem dinheiro, é porque usou dinheiro errado. É diferente, cara. A culpa é diferente. Perfeito. Uma coisa cara, não tem como. Não tem como. Por exemplo, a gente ajuda muitas pessoas. Quem eu ajudo? O pobre eu ajudo com educação. Certo. O miserável eu ajudo intervindo no destino dele. O que é isso? O pobre é o cara que tá na comunidade carente, mas tá aqui em São Paulo. Tá no Rio de Janeiro. Se ele for pra rua lavar um carro, ele vai lavar. Mas ele tem muita dificuldade financeira. Mas se ele correr atrás, ele consegue os R$100 hoje. Ele vai conseguir a comprinha da semana. O miserável é o cara que, por ou alguma limitação geográfica, o cara que está lá no interior da África, na Índia, ou por uma limitação física ou mental, como a gente ajuda muitas famílias que têm essa limitação, ele nunca vai ganhar dinheiro. Então, a gente ajuda, por exemplo, várias famílias, mas uma que está vindo na minha mente agora, de uma comunidade aqui no interior, o pai e a mãe têm 7 filhos, o pai e a mãe têm problemas mentais, e os 7 filhos, cara, têm problemas seríssimos. Inclusive, a mais novinha, de 4 anos, foi abusada pelo vizinho. Putz, aí. Se a gente não intervir, o que é intervir? Reformar a casa, cuidar da criança agora psicologicamente, tudo. Não der a comida mensalmente, eles não vão conseguir. Eles estão na miséria. Miséria é diferente de pobreza. A miséria está ligada a limitações, ou geográficas, ou limitações mentais, ou físicas. A pobreza eu estou num lugar que eu não estou conseguindo prosperar, mas se eu fizer um esforço, eu encontro um caminho. Conseguir. Eu encontro um caminho. Tá? Quantas pessoas hoje bem-sucedidas saíram de comunidade? Um monte. Né? Então, assim, a gente precisa também aprender a diferenciar quem a gente vai ajudar e com que vamos ajudar. O nome disso é sabedoria, que é um assunto que eu acho que a gente pode falar. Sabedoria nos ajuda a sair de situações muito difíceis. Sabedoria nos ajuda a resolver problemas sem criar outros. Por exemplo, você está devendo R$10.000 para ele. Vou resolver esse problema. Vou lá no banco tal, pego empréstimo. Vou pegar empréstimo, paguei. Pronto, aí acabou a ameaça dele, mas agora começou os juros. Começou os juros do banco. O banco não vai te ameaçar, mas vai meter juros até vai bloquear teu nome. Os teus 10 vira 20, exatamente. 30. Então vai parar, o teu nome vai para SPC, para Serasa, você já não tem mais crédito e tal. Então você resolveu um problema criando outro. O nome disso é burrice, não é sabedoria. É uma história que eu conto, um dos meus livros, é um rabino da cidade de Sevilha, na Espanha, na época da Inquisição.
a igreja brigava muito com os judeus. Os judeus sempre foram perseguidos ao longo do mundo, né? Da existência. Da história, né? Da história. Mas na época da Santa Inquisição foi muito forte na Espanha a perseguição com os judeus. Muitos até vieram para o Brasil na época. E aí sumiu um menino cristão lá e eles tentaram acusar o gueto judaico de ter sequestrado e matado o menino. Foram até o rabino, que era o representante, vocês mataram o menino. Ele falou, mas a minha fé nem permite fazer um negócio desse. A gente está no gueto, a gente jamais faria um negócio desse. Foram vocês, não foi. Aí o inquisidor falou o seguinte, então você não acredita em Deus, rabino? Claro, eu também acredito. Então vamos deixar Deus decidir. Traz um cestinho, bota 2 papeizinhos dentro, um escrito culpado, outro escrito inocente, vendo o rabino, o papel que ele tirar, o papel que ele tirar foi Deus que decidiu. Só que como era uma armação, vendaram o rabino e botaram 2 papéis escrito culpado. Puta sacanagem. Falaram pro rabino, pode tirar. O rabino vendado, pega um, leva direto na boca e engole. O cara da Inquisição falou, meu irmão, como é que a gente vai saber agora? Que bobeira é essa? Como é que a gente vai saber se você é culpado ou inocente? Ele falou, muito simples. Se tiver escrito culpado aí dentro, eu engoli de inocente. E aí ele resolveu o problema sem criar outro. Porque se ele tivesse batido de frente com o cara, ele ia morrer de qualquer jeito. Como ele resolveu com uma pergunta, com uma resposta que deixou o cara desnorteado, resolveu o problema. Então isso é sabedoria. É você resolver problemas sem criar outros. É você saber com quem andar, com quem não andar, onde está, onde não está, que ambiente frequentar, que ambiente você não pode entrar. Sabedoria é essa percepção das coisas. É o que nos ajuda a ter uma vida mais leve. Tem gente que está com a vida pesada porque não buscou sabedoria. Sabedoria é algo espiritual, por exemplo. Porque tem muita base milenar, né, que é a Bíblia, que fala o seguinte, olha, a sabedoria não está disponível na terra dos viventes. Outra coisa, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Então você tem que orar para ter sabedoria. Sabedoria não é natural. A inteligência é. A inteligência é natural, sabedoria não. Então, tem gente que só não está vencendo porque não está pedindo sabedoria a Deus. E ele dá para todo mundo. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que ele dá a todos liberalmente. Com sabedoria, cara, a gente nunca mais decide errado ou precipitado. Nossa vida mesmo. Porque a nossa margem de erro diminui. Nossos acertos vão lá para cima. Nossa vida financeira vai melhorar muito. Eu não sou um grande investidor. Não nasci para números. Não entende. Mas prosperei muito financeiramente por causa da sabedoria, né? Por causa da minha habilidade com números. Aquela dor que você passou, você falou, pra ali eu não volto mais. Nunca mais. Essa foi a promessa que eu fiz. Eu tô ligado. Eu nunca mais vou quebrar na vida. É por isso que ganho o que eu ganho hoje, eu sei o que eu gasto e o que eu não gasto. Porque eu tô quebrado, eu nunca mais vou ser. Outra promessa que eu fiz para Deus foi, se você me tirar dessa situação, eu ajudo todo mundo que cruzar meu caminho a não passar por isso. E é por isso que eu faço, 80% das coisas que eu faço é gratuito. Hoje eu tenho um instituto de educação que prosperou muito no Brasil. A gente tem milhares de alunos presenciais, né? A gente tem mais aluno que muita faculdade. Pô, que legal, cara. Mas tudo isso que é cobrado, o método Destiny, por exemplo, que é um curso que eu tenho de 3 dias em princípio milionário que é cobrado, o Destiny Mind, que é a minha mentoria de empresários, que é cobrado, é 20% do que eu faço. 80% do que eu faço é gratuito. Todo dia eu tô de manhã no Café com Destino gratuito, eu tô no Brunecast, meu podcast gratuito. Todo domingo eu dou uma palestra bíblica no meu canal gratuito. Eu vou em comunidade carente, gratuito. Esse dia eu fui em Osasco, tem gente de Osasco aqui, dar uma palestra numa barbearia para barbeiro, de graça. Que legal, cara. Para ajudar os caras a prosperarem na barbearia. Fui lá e fiquei a tarde toda falando. Batendo papo com os meninos. Batendo papo, dando o que a gente chama de mentoria, ó, faz assim, cuidado com aquilo e tal. Pá. Ou seja, nós precisamos cumprir os votos que fizemos. Eu falei, olha, se você me tirar dessa situação, eu ajudo quem passar pelo meu caminho. E eu tô ajudando. Um podcast como esse, quantas pessoas estão sendo ajudadas agora? Claro. Porra. Entendeu? A gente tava caminhando pra depressão, falou, opa, isso não é o caminho, não. Tô prestando atenção no papo aqui. Entendeu? Legal, cara. Ou seja, o cara tá se entretendo, porque a gente não deixa de brincar, mas também tá aprendendo. Quando você consegue misturar entretenimento com conhecimento, você descobriu uma fórmula mágica.